Tem uma pergunta um pouquinho polêmica antes da gente entrar nos demônios. Não é polêmica, mas quando fala de Jesus é sempre polêmico. Pode perguntar. Mas nos seus estudos, Jesus, ele existiu como homem ou ele é mais um fruto da igreja, das religiões? Muito bom essa pergunta. Porque assim, eu ia dizer, nos meus estudos, ele não existiu. Não, no caso, nos meus estudos... Existiu. Não, calma. Nos meus é porque nos manuscritos do Mar Morto não tem menções a Jesus. Tá. Os manuscritos do Mar Morto são textos exclusivamente falando de judaísmo. Não tem nada de cristianismo neles. Nada, absolutamente nada. A despeito deles irem até o ano 70, que teoricamente seria após a existência de Jesus. Porque Jesus morre com 33, né? 70 depois mesmo. Só que assim, gente, era um lugar grande. Vocês querem que todo mundo conheça todo mundo? Não é como se todo mundo conhecesse Jesus quando Jesus estava vivo. Ele não era tão famoso assim quando ele estava vivo. A fama dele foi vindo com o tempo. Isso. Então, o Jesus histórico, né, que é como a gente chama esse campo de estudo, eu não sou uma pessoa que estuda Jesus histórico, tendo a brincar, falo, chatíssimo estudar Jesus histórico. Mas, dentro do que eu já estudei, dentro do que eu acredito, assim, não de fé, do que eu acredito academicamente, né? Eu diria que sim, existiu uma pessoa. Como historiadora, isso, como historiadora, sim. Agora, os textos que foram escritos sobre essa pessoa foram escritos 70 anos depois. Da morte dele. E por isso, eu não estou dizendo também que esses textos são necessariamente mentira. Porque daí a gente entra numa outra coisa, assim, que a gente tem que entender que um texto religioso, ele não é feito para ser um texto de contar história do jeito... História. Não, ele não o objetivo dele não é esse. Então, às vezes, ele vai ter um floreamento ali numa coisa... porque faz parte do texto religioso, porque o objetivo dele é fé. O objetivo dele não é te contar a verdade, até porque isso é um pouco complexo. Então, assim, para julgar o texto religioso, a gente tem que ter esse passo para trás e tem que entender que o objetivo do texto religioso é outro. É outro. Então, eu diria que sim, existiu alguém chamado Jesus. Bom, existiu muita gente chamada Jesus, que era o nome comum. Era o nome comum? Primeiro Jesus? Era o nome comum. Jesus é o nome comum, então... Jesus, filho de Maria... Era o nome comum. Maria e José. Era realmente o nome comum. Existiram... Naquele período que Jesus existiu, existiam muitas pessoas que pregavam de forma similar ao que a gente ouve de Jesus. Então, as histórias que a gente tem de Jesus da Bíblia, elas se referem única e exclusivamente a uma pessoa ou elas se referem a uma tradição com mais de uma pessoa? Povo, alguma coisa assim. Pode até ser. E daí que eu falo que tem uma diferença muito importante entre estudar para fé e estudar academicamente. Né? Eu estudo academicamente, então eu vou olhar a partir das evidências que eu tenho academicamente. Agora, se a fé da pessoa que existiu, foi uma pessoa e não tem por que a pessoa se preocupar com o que eu vou dizer academicamente. Porque vamos aqui, né? O exemplo que eu estava dando do texto ter sido escrito 70 anos depois, 80 anos depois da morte dele. Se a sua fé é que aquele texto é correto, você vai partir do pressuposto de que Deus guiou a mão da pessoa que estava escrevendo para escrever a verdade. E daí isso é sua fé. E daí não importa se o texto foi escrito depois. Você não precisa que o texto seja escrito na hora para ele comprovar a sua fé. Só que ele existe, que você creia que ele existiu. E daí, é por isso que eu gosto de fazer essa diferenciação para não confundir, né? Assim, por exemplo, o livro de Daniel provavelmente não foi escrito por uma pessoa chamada Daniel. Ele é um livro que foi escrito muitos anos depois. Mas eu acredito que o que está no livro de Daniel é verdade. Tudo bem? Que ele entrou na cova dos leões, fez os leões dormirem. Você pode acreditar que isso foi verdade. Eu acredito, meu nome. Meus pais colocaram por causa disso. Por isso. Mas existia, no mundo antigo, as pessoas não liam. A gente acha, porque a gente escreve as coisas para guardar conteúdo hoje em dia. No mundo antigo, as pessoas não escreviam para guardar conteúdo. Elas escreviam por outros motivos. Tem vários outros motivos. E o texto era falado, na verdade. Então, as pessoas sabiam lembrar, existia a tradição oral. Então, essas histórias, às vezes, elas duravam 600 anos na tradição oral. E quando ela foi colocada no texto, foi depois. Então, entendi. Por isso depois de muito contarem essa história, alguém foi lá e escreveu pôs no texto. Mas não quer dizer que ela não tenha verdade, não quer dizer que ela não tenha isso. Sim, e é por isso que eu falo dessa divisão da fé, né? Assim, a gente precisa
entender, porque às vezes as pessoas ficam muito bravas. Eu falo, mas eu não tô falando que a sua religião é errada. Por que eu te falei que é polêmico? Porque quando a gente fala... Acho que Jesus é uma figura central, né? Principalmente aqui no Brasil, na nossa bolha cristã que eu falo assim, é majoritariamente cristão, né? Sim. Católicos, evangélicos, enfim. Mas Jesus, ele é a figura central e o que me leva sempre a perguntar isso para historiadores, ou para pastores, ou para padres, para teólogos, ateus, até para satanistas eu já perguntei, qual que é a imagem da figura de Jesus? Porque Jesus, ele vai para todas as religiões, ele atinge todas as religiões, independente de acreditar ou não. Então, para mim, eu ainda acredito no Jesus histórico, ou eu quero acreditar, porque eu já vi gente que veio e falou, não, Jesus histórico nunca existiu. Existiu um mito que a igreja foi criando. Você falou, né? Jesus, tinham vários Jesuses, era o nome comum. Então, várias pessoas que pregavam de uma maneira, por que não sintetizar uma e criar um personagem que chama como? Ah, Jesus, é um nome comum, bota aí. Então, é difícil... Sabe? Então, sim. A construção talvez seja essa, mas é difícil a gente esmiuçar e chegar lá e falar, aquele cara era o Jesus. Não dá pra fazer isso. A maior parte dos meus colegas que trabalham com esse tema específico dizem que existiu o Jesus histórico. Existiu um Jesus histórico, um cara só. Que era aquele cara que morreu na cruz e tal. Isso. Eles dizem que sim, que a gente tem evidência suficiente para isso. Agora, os detalhes da vida dele, se ele fez milagre e tal, isso aí não tem como, né? Isso daí é uma questão de fé e não uma questão de história. E também tem uma questão na Bíblia, né, Tupá, de Jesus, que tem uma parte que não é narrada, né? Parece que para de ser narrado no momento que a Maria, mãe dele, encontra ele no templo pregando com 12, 13 anos. Depois já vão falar só nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Tem um meio aí. O que Jesus fez na adolescência? Então, aí tem... É muito... Não sei se você viu uma notícia há um tempo atrás. É difícil, né? É difícil. Uma notícia que saiu um tempo atrás de textos que contavam sobre a infância de Jesus. Sim. E que Jesus era uma criança um tanto quanto caótica quando ele era criança. Caótica em que sentido? Caótica no sentido de ele matou o coleguinha e depois o pai dele brigou com ele. Quando o Mundo Freak veio, a gente falou disso, né? E as pessoas... Saíram cortes em muitas outras páginas. Ele falou que Jesus... Você. Sou eu. Que Jesus matou as pessoas. Não, mas eu já ouvi notícias sobre isso. Que diziam isso, né? Existem textos... que são posteriores, são um pouquinho mais pra frente. Eles não são textos de 2000 anos atrás. Eles são textos, talvez, de 1800 anos atrás. Tipo, 200 anos depois da existência de Cristo. Isso, ou 100 anos depois, enfim. Eu não, é porque, como isso não é bem a minha área, eu não lembro as datas perfeitas. Mas é isso aí, é um pouquinho depois. Então, não é da mesma época. O que a gente sabe? Quando os primeiros textos da vida de Jesus foram escritos, não existia a necessidade, de novo, texto religioso. Ele não está lá para te contar a vida toda de Jesus. Ele está lá para passar uma mensagem de religião. Então, a infância e a adolescência dele não importa. Porque o importante é a partir daqui, a partir do batizado, é a partir daqui que faz sentido. Da missão dele, né? Como o filho de Deus. Isso. Né? E daí, as pessoas não se preocupavam em escrever o antes. Só que o tempo passou e começou muita gente se preocupar. Muita gente queria saber. E daí várias pessoas, eu brinco um pouco que é tipo fanfic. Sim. Ai, esse texto é tipo fanfic. Conta essa parte. O que Jesus fez? Tá bom, gente, vou escrever. Isso. Então. Exatamente isso. Esses outros textos, eles, em geral... esse que Jesus matou o coleguinha e depois ressuscitou ele, é uma exceção. Mas ele é um texto antigo que fala isso. Só que, gente, papel aceita qualquer coisa. Se tem uma pessoa que achava isso e colocou no papel, e esse papel chegou pra gente... Vou escrever isso. É isso, sabe? Eu gosto muito porque muita gente me escreve do tipo... Tupá, encontraram esse texto aqui que vai destruir o cristianismo. Esse texto vai acabar com a sua fé. Aí eu falo, não vai, gente, não vai. Nenhum texto vai acabar com o cristianismo. O cristianismo fez uma reunião. O pessoal dos cristãos se reuniram lá em 300 e tanto, no Concílio de Nicéia. Eles falaram, qual o texto que vai estar na Bíblia? Aí eles fizeram uma reunião e escolheram. Esse. Isso. Tudo bem que, daí, de novo, pra quem tem fé... Foi o Espírito Santo que guiou a mão das pessoas, escolheu qual que era os que tá. Se você vai para um lado mais histórico, foi por questões políticas, por questões do que eles achavam que fazia sentido para a religião deles. Jesus derrubou
Matou o o coleguinha. amiguinho. Não, gente, pelo amor esse não faz o deixa sentido. Queima isso aí. Qual Isso. outra? Que ele perdoou a pecadora. Esse vai. É. Tipo assim, né? Tipo assim, e fora assim, tem esse texto aqui que 3 malucos acreditam e que coisa. E tem esse texto aqui que quase todo mundo acredita. Qual que você vai colocar? O que todo mundo acredita, óbvio. Óbvio. Então, essa relação, assim, que às vezes parece muito teoria da conspiração, e não é teoria da Não conspiração. É processo histórico. Tem teoria da conspiração em outras coisas, nisso não. Nisso não. E daí, então, assim, há uma curiosidade pela infância de Jesus depois, e daí vão ser escritos textos sobre fanfics. Mas não quer dizer... quer dizer que só que antes para as pessoas não importava. Entendi. Tipo, não importa isso aqui, vamos deixar pra lá. E daí muita gente fala, tipo, o grande mistério dos anos perdidos de Jesus. Eu falo, é só porque ninguém ligava, gente. Mas eu falo assim, brincando, Tupá, mas se aparecer, meu... Vai ser muito legal. Vai ser incrível. Vai ser incrível.